Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma revisão para a segunda fase da Unesp. Bora para a aula? Bom, só para deixar bem claro aqui para vocês que nesse vídeo eu vou resolver algumas questões do vestibular da Unesp, especificamente de História, tá? Então eu selecionei 3 questões dos anos de 2019, 2018 e 2017, para que a gente tenha um pouquinho de noção de como o vestibular da Unesp aborda determinados temas em História. Você que já está indo para a segunda fase nesse final de semana, provavelmente já estudou a prova, já deu uma olhada nas provas dos anos anteriores e nesse momento, né, faltando aí poucos dias para a segunda fase, o que você pode fazer é isso, concentrar em resolver as questões antigas. Não adianta você querer agora aprender tudo do zero, que vai ficar um pouquinho difícil, né? Então, o bacana, a dica que eu sempre dou é você conhecer a prova, ir resolvendo, batendo, né, a sua resposta com as resoluções que estão por aí, né, oficiais da Vunesp e nos sites dos cursinhos, para você ver o que você precisa melhorar, o que está faltando. Então é por isso que eu selecionei questões dos anos anteriores. Eu não vou me concentrar na prova toda, de 2019, 2018, enfim. Mas se você tiver alguma dúvida de alguma questão, você pode deixar aqui nos comentários, tá? Dando uma olhada nas provas e fazendo um balanço dos temas que mais aparecem na segunda fase do vestibular da Unesp, eu notei que geralmente as questões de história, elas estão aí mais ou menos em 4 questões. Então lembra que a prova de ciências humanas tem história, geografia, sociologia e filosofia. Isso não impede também que a prova de ciências humanas, de forma geral, tenha questões interdisciplinares. Então lembra que na primeira fase da Unesp isso aconteceu assim, de forma muito evidente, muito forte, diferente dos anos anteriores. Então provavelmente a Unesp vai continuar com essa característica. Então é legal você já ter em mente que pode aparecer questões interdisciplinares também. Bom, 4 questões de história, né? Não dá para falar para vocês que todas as questões foram sobre o mesmo tema, ou tinha sempre assim temas recorrentes e aparecem sempre, mas fazendo um balanço aí, eu percebi que as questões sobre ditadura militar aparecem bastante, tá? Lembrando que assim, a Unesp ela tem tanto o vestibular do meio do ano como agora no final do ano. Então eu dei uma olhada nessas 2 provas, então as provas do ano passado, 2018, 2017. Daí só para vocês terem uma ideia desse balanço de temas, né? Por exemplo, a gente tem questões sobre antiguidade, então Império Romano, Grécia Antiga, depois questões sobre Idade Média, sobre Brasil monárquico, tá? Inclusive teve uma questão em 2018 que era sobre o Brasil monárquico, que ela foi interdisciplinar com matemática. Questões sobre Guerra do Paraguai, sobre a Guerra Fria, sobre o panafricanismo, sobre a Constituição de 88. Assim, de forma geral, são assuntos diversos, que vão desde a história antiga até a história contemporânea. É por isso que a gente não pode ficar desesperado em abraçar o mundo dos temas de história agora. A gente tem que focar em praticar os exercícios. Bom, eu vou começar com uma questão do vestibular do ano passado, de 2019, e essa questão tem como tema ditadura militar. Eu selecionei ela porque, como eu disse, é um único tema assim mais recorrente que eu percebi fazendo esse balanço das questões. E além de ser uma questão sobre ditadura militar, ela tem um texto bem específico e que, se a gente não entende ou não entendeu o contexto histórico, os processos dessa época, quando a gente lê o documento, né, o texto base para a questão, a gente não vai entender nada, e aí dificulta na hora de resolver a questão também. O texto, para quem não conhece, é do cartunista, do desenhista Enfield, que foi um grande crítico da ditadura militar nesse período. Tem várias charges, tem vários desenhos dele, que eu acho que vocês já podem ter visto no livro de vocês, né? Na apostila, então vocês já devem ter pelo menos ouvido falar, tá? E aí veio o texto no seguinte: o senhor Ato V e a senhora nação brasileira, ambos brasileiros, casados, ele, residente na Praça dos Três Poderes, Distrito Federal, e ela, prendas domésticas,
residente ao continente americano, latitude sul, vem requerer a Vossa Excelência que se digne a deferir o seu divórcio litigioso, incompatibilidade de gênios, observadas as formalidades legais e nos termos que se seguem. Bom, já logo de cara, nesse primeiro parágrafo, a gente percebe aí o uso de uma analogia, é um texto bem irônico, em que coloca o senhor ato 5 como o governo brasileiro, vamos dizer assim, fazendo clara referência ao ato institucional número 5 e a nação brasileira, obviamente, como a sociedade brasileira, como se eles fossem casados e como se a nação brasileira estivesse pedindo divórcio do seu marido, que seria o governo, que seria esse regime de exceção. E aí a gente tem ali os 4 artigos. Artigo 1. Os suplicantes são casados há 9 anos pelo regime de exceção de bens, conforme certidão inconstitucional anexa. Então aqui já é uma forte crítica no seguinte, né? Desde há 9 anos casados, quer dizer, esse texto ele é de 77, se a gente olhar lá no finalzinho dele. E o AI-5, o ato institucional número 5, ele é de 68. Só para a gente lembrar e contextualizar, o AI-5 ele é considerado um dos atos mais duros e que escancaram a ditadura militar, né? Já dizia o Hélio Gaspari, e por conta de todas as suas questões de censura, do fim do habeas corpus, de concentrar poderes nas mãos do executivo, aqui ele traz, né, essa exceção de bens e por ser inconstitucional, né? Lembra que os atos, eles eram maneiras de dar um ar que a gente se vivia sob uma vigência de uma suposta democracia, tá? E aí o 2. O casal possui 110 milhões de filhos, de acordo com as certidões de nascimentos anexadas a este instrumento. 3. Os filhos do casal ficarão sob a guarda da mãe, não podendo o pai nunca mais visitá-los quando lhe aprouver, nem nos fins de semana e jamais nas férias escolares. 4. A suplicante abre mão do seu direito à pensão alimentícia por dispor de meios próprios de subsistência, como proprietária de milhões de quilômetros quadrados. Daí pede deferimento, Oiapoque ao Chuí, 15 de julho de 77. Então, tudo que está em torno do texto, pessoal, em questões de história, é legal você observar, porque às vezes te ajuda a lembrar do contexto, às vezes te ajuda a entender a questão melhor. Então, aqui no caso, 15 de julho de 77, é uma publicação da década de 80, então a gente está aqui pensando no final da ditadura militar, no processo de redemocratização, daquele momento da abertura lenta, gradual e segura. Então já é um contexto de pedir a volta da democracia. E aí vem a questão, letra A. Identifique e explique o que é o senhorato 5. Lembrando que geralmente as questões da Unesp ela tem essas duas questões, né? Geralmente tem A e B, quando ela não é uma questão só direta, um pouco mais longa, que é o que a gente vai ver mais pra frente. Bom, resumindo, né? O que seria o ato 5? O ato institucional número 5, né? Esse ato que foi editado pelo Marechal Costa e Silva em dezembro de 68. Esse ato foi um conjunto de medidas que dava mais poderes ao executivo, que censurava a imprensa, como eu já disse, que fechou o Congresso por tempo indeterminado. Então foi um ato de bastante repressão e que escancara a ditadura nesse momento. Questão básica, porém, qual é a problemática disso aqui? Você não entender essa ironia por trás do texto do Enfio. Aí a letra B, escolha 2 dos 4 artigos de pedido de divórcio e justifique as afirmações nele apresentadas. Eu vou falar um pouco de cada um aqui, mas você poderia escolher apenas 2, como a questão diz. Se você quisesse, por exemplo, falar sobre os 4 artigos, tudo bem, sem problema, e até aumenta a sua chance, né? Se caso você errasse 2 e acertasse 2, muito provavelmente esse corretor iria considerar, tá? Então, vamos lá, por exemplo, o primeiro eu já expliquei para vocês, né? Essa ideia da nação brasileira, da ditadura, cada vez mais forte estarem casados há 9 anos, que foi o ano do ato institucional. Esse casamento, vamos dizer assim, ilegal,
entre a sociedade brasileira e o governo ditatorial. O segundo, né, o casal possui 110 milhões de filhos, se refere à quantidade da população brasileira nessa época, né, de acordo com as certidões de nascimento e tudo mais. A 3, os filhos do casal ficarão sob a guarda da mãe, então pensando na sociedade se libertando dessa ditadura, certo? Na sociedade querendo se desvencilhar desse governo. E a 4, né, a suplicante abre a mão do seu direito de pensão alimentícia porque ela tem milhões de quilômetros quadrados, ou seja, fim dessa ditadura, fim desse regime de exceção, né? E junto com isso, fim do AI-5 também, a gente pode interpretar dessa forma. Então, na hora de eu fazer essa resolução dessa questão, é bacana eu pensar em dar essas características, em contextualizar, ao mesmo tempo, por exemplo, na letra A ser um pouco mais direto, e na letra B fazer uma análise, tá? E aí prestar bastante atenção nesses contextos. A segunda questão que eu trouxe aqui pra gente resolver e fazer uma breve análise é uma questão do vestibular de 2018. Essa questão já vem com a ideia da Idade Média, do período medieval. Aliás, é um tema que a Unesp gosta muito, que geralmente cai na primeira fase. Nesse ano aqui, essa questão vem da segunda fase e, mais uma vez, com um documento de época, com escrita bem característica do período, o que pode trazer uma certa dificuldade se você não tiver familiaridade com documentos de época. Como eu tenho a proximidade com isso? Resolvendo questões de vestibular, dando lida nos textos que geralmente você tem no seu livro didático, na sua apostila, pesquisando. Quando você consegue ler e interpretar esses documentos com o contexto histórico, fica um pouco mais fácil, seria o ideal. Se você não tem proximidade nenhuma com o documento histórico e ainda vê história como aquela coisa de decoreba, olha, dependendo do vestibular que você faça, não dá muito certo, tá? Esse texto que o vestibular traz, né, um trecho de uma música do século XIII, que está dentro do livro do Jorge de By, que é um medievalista muito conhecido, tá? Claro que é conhecido por mim, que sou historiadora, vocês que são vestibulandos não têm obrigação de saber, mas é legal você ir olhar lá na referência, né, do século XII a gente tá falando da Idade Média, e já ir contextualizando. E aí a gente tem a canção, né, o texto. Empunhando o durendal a cortante, o rei tirou-a da bainha, enxugou-lhe a lâmina, depois cingiu-a em seu sobrinho Rolando. E então o Papa a benzeu. O rei disse-lhe docemente rindo: cinjo-te com ela, desejando que Deus te dê coragem e ousadia, força, vigor e grande bravura, e grande vitória sobre os infiéis. E Rolando diz, o coração em júbilo: Deus mo conceda pelo seu digno comando. Bom, vamos pensar aqui nessa questão, né? A gente tem a figura de um rei, a figura provavelmente de um cavaleiro e do papa. Então a gente tem aí as principais classes sociais, as principais camadas sociais da Idade Média, o clero e a nobreza. E aí, quais são as relações entre clero e nobreza, entre nobreza e nobreza na Idade Média? Já tá sabendo? Então pensa um pouquinho aí, né? Facinho, gente, muito tranquilo. Letra A. Qual é a cerimônia medieval descrita no texto? Identifique 2 versos do texto que contenham elementos religiosos. Vamos lá. Qual é a cerimônia descrita no texto? A gente tem aqui um nobre com outro nobre fazendo referência à espada, ao Papa benzer esse momento, né? O Papa está dizendo para ele que Deus dê sabedoria, enfim. A gente está falando aqui da relação medieval entre o suzerano e o vassalo. E qual era a cerimônia em que o suzerano dava, né, um feudo, um título para o seu vassalo? A cerimônia chamada de homenagem, tá? Então, lembra que essa cerimônia ela acontecia sempre sob a supervisão de um membro do clero. Existia todo um ritual, entre aspas, ali que era feito para oficializar essa transferência de terras, de feudos ou de cargos, que é o caso aqui do rei
e do seu sobrinho, certo? Então são nobres aqui. Como a gente pode pensar aqui nos versos que tem elementos religiosos? A gente pode citar que Deus te dê coragem e ousadia, e grande vitória sobre os infiéis, Deus me conceda pelo seu digno comando, sempre colocando a religião acima aí das questões humanas, né? Bom, aí a gente tem a letra B. Qual é a relação entre o rei e Rolando, personagens do poema? O que essa relação representa no contexto do feudalismo? A relação entre o rei, né, e o Rolando, o rei aí como suzerano, Rolando como seu vassalo, é de suzerania e vassalagem. Veja, pessoal, como é simples, objetiva essa questão. Segunda fase da Unesp. Então, não entra pensando que é um monstro de 7 cabeças, tá? Vai dar tudo certo. E nesse contexto do feudalismo, a gente sabe que a relação de suzerania e vassalagem era extremamente importante. Então, você tinha membros da nobreza que, entre eles, até para manter os seus privilégios, né, um suzerano entregava o feudo ou acabava consagrando um cavaleiro, e esse cavaleiro, em troca, devia ao seu suzerano fidelidade. Quando esse suzerano fosse para alguma guerra, para algum conflito, esse vassalo tinha que prestar serviço militar para ele, tinha que ir para a guerra com ele também, assim formando uma cadeia ali, quase um exército, certo? E é isso, gente. Você podia até acrescentar um pouco mais, de repente, dizendo que era necessária essas relações entre suzerano e vassalo para ter uma maior segurança no momento das invasões dos chamados bárbaros, dos vikings. Você pode falar que essas relações eram fundamentais para se manter os privilégios dos nobres, já que eles não pagavam impostos, não deviam pagar dízimo para a igreja, enfim. Você pode aí, a partir daí, né, desenvolver a sua resposta. A questão aqui é mais a interpretação dessa canção, desse poema, que você pode acabar ficando um pouco ali numa palavra ou outra, mas pegando o contexto a gente consegue responder tranquilamente. Bom, a última questão que eu selecionei é uma questão de 2017. Particularmente eu adoro essa questão porque ela tem uma relação aí com literatura e com o Dom Casmurro, do Machado de Assis, que assim, da literatura brasileira é um dos meus livros preferidos. E é muito bacana, porque retiraram um trecho aqui que faz a gente pensar historicamente sobre a escravidão no final do século XIX. A pergunta é a seguinte, né? Você tem aí o trecho do Dom Casmurro, e aí o que é interessante, né? Como eu disse, a questão, ela é basicamente assim, uma só, mas tem várias questões dentro de uma, tá? Porque o texto até é um pouquinho longo. Então aí dentro a gente tem o diálogo entre o Bentinho e o Escobar, né? Lembra da relação Bentinho e Escobar? Só que esse momento não é tão voltado ao enredo principal do Dom Casmurro. É uma parte em que o Bentinho tá mostrando todos os escravos que ele tem pro amigo dele. E aí ele diz: não, agora não voltamos mais a viver na fazenda. Olhe, aquele preto que ali vai passando é de lá. Tomás, Nhonhô, estávamos na horta da minha casa e o preto andava em serviço. Chegou-se a nós e esperou. É casado, disse eu para Escobar. Maria, onde está? Está socando milho, sim senhor. Bem, vá-se embora. Mostrei outro, mais outro e ainda outro. Este Pedro, aquele José, aquele outro Damião. Todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar. Com efeito, eram diferentes letras. Distinguiam-se por um apelido ou da pessoa ou de nação, como Pedro Benguela, Antônio Moçambique. Estão todos aqui em casa? Perguntou ele. Não, alguns andam ganhando na rua, outros estão alugados. Não era possível ter todos em casa. Nem são todos os da roça, a maior parte ficou lá. O enredo do Dom Casmurro transcorre na cidade do Rio, capital do Império Brasileiro. A partir da análise do trecho, vamos lá, então são 3 questões dentro de uma. Explicite a visão do proprietário sobre os seus escravos, as origens desses escravos e os tipos de exploração escravista na sociedade brasileira do século XIX. Aqui você precisa pensar no trecho e a partir dele dar a sua resposta, usando o trecho, deixando claro para o corretor que você leu, que você entendeu esse texto, tá? Então, por exemplo, como era a visão do Bentinho com relação aos seus escravos?
uma visão bem de senhores escravizados do século XIX. Ele tem esse ar senhorial, ele se gaba de ter vários escravos, todas as letras do alfabeto, o Escobar até fala, né? Inclusive, ele diz, tem o Pedro, tem o Antônio, tem o José, né? Ele tem esse ar de superioridade em relação a quem está escravizado e que ele considera como sua propriedade. Então, é como se ele estivesse falando, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, né? São os escravizados. Depois, as origens desses escravizados. O texto dá a dica pra gente, né? Ele diz que são vários que se diferenciam pelo apelido ou pela origem. Então, tem alguns que são de Benguela, de Moçambique, das regiões em que os escravizados eram trazidos para cá, né? Regiões que eram colônias portuguesas. E, por fim, os tipos de exploração. No texto todo ele dá a dica. O escravo de ganho, que trabalha na cidade, os escravos que trabalhavam nas fazendas, na roça, como ele diz, e até mesmo uma maneira assim diferente de lucrar com o escravizado, que era alugar o escravo. Ele diz que alguns estão alugados. Então vocês percebem que dentro de todo o texto está a resposta. O que você precisa fazer na hora de escrever? Contextualizar, explicar. Se você tiver mais contexto sobre a obra, você colocar também para o seu corretor. Essa é uma questão que vai ter uma resposta um pouco maior, porque são várias dentro de uma. Mas você deixar explícito para o seu corretor que você leu e entendeu o texto. Então é isso, pessoal. Eu espero que a resolução dessas questões tenha te ajudado. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre o vestibular da Unesp, ou quer que eu te ajude, né, a entender alguma questão, deixa aqui um comentário, compartilha aí a sua dúvida. Não deixa de indicar o canal para os seus amigos, se inscrever aqui e até a próxima aula!